Estamos dando início a mais um programa da televisão Rede Vida, programa que se chama Frente a Frente. A nossa televisão tem o nome Canal da Família, portanto, Televisão da Família. E quero cumprimentar toda a família brasileira que vai estar presente assistindo a nossa conversa. Com quem? Com a doutora Gisele Savioli, nutricionista. E ela vai tratar de vários assuntos, espero eu, relacionados com a sua matéria. Mas quero pedir a Nossa Senhora que abençoe o nosso Brasil e abençoe a todos os caros telespectadores. Doutora Gisele, com muita alegria nós a estamos convidando para mais um programa na televisão Rede Vida. Saúde, o povo brasileiro. Prazer enorme, do Antônio. Quero agradecer mais uma vez estar aqui na Rede Vida, a Casa da Família, né? Para falar da saúde da família. Então, quero aproveitar e dar o meu boa noite por esse Brasil inteiro, porque, Dom Antônio, que repercussão tem o seu programa? Eu sempre coloco o meu e-mail à disposição, eu brinco e digo assim, tem dúvidas? Pode mandar. Não vale fazer consulta por e-mail, mas dúvidas vocês podem mandar que eu respondo todos os e-mails. Ele está se referindo a isso porque há alguns anos atrás eu a entrevistei e ela está nos contando que da entrevista muitas perguntas chegaram até ela. Não, mas e ela assim, procurou responder, né? Sempre respondo, eu demoro, mas eu respondo. Mas foi assim, do Iapoque ao Chuí. Então, realmente, a repercussão do seu programa e da Rede Vida é imensa. Realmente uma grande responsabilidade a gente estar aqui, né? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos conversar primeiro com sua vida. Sua vida universitária, a senhora é doutora. A senhora estudou onde? A parte universitária? Então, a minha parte de graduação, eu fiz no Centro Universitário São Camilo, eu sou camiliana. Então, eu fiz nutrição no Centro Universitário São Camilo, depois eu fiz uma especialização em saúde da mulher no climatério na Faculdade de Saúde Pública da USP. Depois, eu me interessei muito justamente pela nutrição funcional, que é a nutrição que eu pratico atualmente. Então, a nutrição funcional tem pós-graduação, eu sou formada nessa pós-graduação e agora estou fazendo mais uma pós-graduação, dessa vez em fitoterapia, porque eu acredito muito nessa terapêutica, a gente podendo aliar, porque tem muitos temperos, Dom Antônio, que tem função fitoterápica. Então, você pode estar temperando a sua salada, o seu azeite e tirando todas as funções benéficas para a sua saúde em função disso. Aí eu resolvi fazer agora fitoterapia. Muito bem. Daqui a pouco eu vou lhe formular perguntas, porque como eu disse que ia entrevistar a senhora, um grupo de pessoas estava comigo, disse, pergunte isto, pergunte aquilo e tal. Primeiramente, eu vou lhe perguntar o seguinte. Eu tive a oportunidade de estar presente no lançamento de seus 2 livros. O primeiro do que trata? O primeiro, que foi lançado em dezembro pelas edições Loyola, e já está, Dom Antônio, na 4ª edição. Então, para o Brasil, a gente se sente muito orgulhoso. É uma beleza mesmo, né? Esse livro, que tem até um título bíblico, né? Tudo posso, mas nem tudo me convém. É um livro que eu escrevi para alertar as pessoas sobre a obesidade, porque é aquela história, quem já engordou sabe a dificuldade depois para conseguir emagrecer. E eu quis mostrar nesse livro que não basta restrição calórica e atividade física para conseguir isso com sucesso. Primeiro que hoje a obesidade ela é reconhecida cientificamente como uma doença inflamatória. Tá? Então, significa que se você não desinflama o paciente, você não consegue sucesso. Agora, não é só isso que está envolvido. Existem alimentos que colaboram para essa inflamação.
alimentos que fazem com que seu organismo tenha respostas inadequadas, principalmente na sua saúde intestinal. O nosso intestino, Dom Antônio, ele é o nosso segundo cérebro, ele tem várias funções importantes. E fora isso, eu comento também sobre os contaminantes ambientais. Hoje está até muito na moda, na mídia, se falar, agora a Anvisa está proibindo as mamadeiras que contenham bisfenol A, que é uma substância que está dentro do plástico. Eu já falo disso aqui no capítulo do livro desde muito tempo. Por quê? Porque toda embalagem plástica, ela acaba tendo um contaminante que passa para o alimento e nem precisa aquecer o plástico para acontecer isso. Quem aqui já não fez um molho de tomate e guardou naquele potinho de plástico e nunca mais você conseguiu tirar aquela cor vermelha do potinho de plástico? Então, existe uma conversa entre o material plástico e o alimento, aquela parte gordurosa do alimento. Então, tem muita coisa envolvida na obesidade. Então, esse livro eu abordo isso, falo de alimentos considerados complicados, né? Os alimentos que nós chamamos de alergênicos e que são pró-inflamatórios. E aí aconteceu o seguinte, com esse livro alertou-se a população para muitas coisas. Muitos pacientes e colegas minhas relatam que o paciente chega com o livro debaixo do braço e fala assim, já emagreci X quilos, 10, 15, 20 quilos, agora eu preciso ver que eu tenho alguma coisa mais pontual para resolver, então procura lá minha colega nutricionista funcional. Só que depois chega, porque eu digo assim, 3 alimentos, são vários, mas 3 alimentos nevrálgicos, que toda vez que eu toco no assunto é polêmico. O primeiro deles é o leite. Bom, vamos conversar depois sobre o leite. Tá. Me mostra o segundo livro. Bom, aí o que aconteceu? Quando você fala para a pessoa, você tem que tirar leite, derivados, glúten e soja da alimentação, ela olha para a gente e fala assim, o que sobrou? O que eu vou comer? Então, como nada é por acaso, durante o período que esse livro foi lançado, um grande chefe de cozinha, o chefe Renato Calef, que Roque e eu já conhecíamos há muito tempo, ele tinha engordado muito porque ele fez uma mudança do restaurante dele e demorou uma obra. E quem não sabe que estresse engorda, né? Isso eu falo nesse livro, né? Aí ele acabou me procurando para fazer um protocolo. E em 6 meses ele emagreceu 15 quilos e os mantém divinamente. E aí ele descobriu, apesar dele ter toda aquela visão de nutrição funcional, aquele cuidado com o alimento, ele descobriu também as dificuldades de fazer pratos sem leite, glúten e a famosa soja também. E nós decidimos escrever juntos, então, este livro chamado Escolhas e Impactos. Inclusive, eu achei que foi muito feliz essa capa, porque tem uma gotinha de água repercutindo, né? Fazendo as ondas. Qual é a finalidade desse livro? As receitas, o caminho das pedras para você pôr isso aqui em prática. Então, você tem aqui receitas maravilhosas do café da manhã, lanchinho. Só tem receitas aí? A grande maioria são receitas, tá? Não me diga. Eu conto um pouco a história do porquê surgiu esse livro. O Renato, ele coloca a experiência dele, tem um capítulo que ele dá o testemunho dele, que ele escreve assim, quando o chefe vira paciente. Então, ele conta toda a trajetória de colocar em prática também essa alimentação e os benefícios, né, Dom Antônio? Porque uma das riquezas do livro Tudo Posso, Mas Nem Tudo Me Convém, é que os pacientes escrevem para contar o quanto eles estão melhores de saúde, o quanto a vida deles melhorou em todos os sentidos. E os sacerdotes que passam pela experiência da nutrição funcional relatam a melhora na vida de oração. Então, é o que coroa, né? É o lado físico, psíquico e o espiritual. Então, olha como a alimentação é uma bênção. Qual é a sua religião, doutora? A católica apostólica romana. Ah, é? Meus parabéns. Hoje, eu sabe da minha história, eu sou convertida, né? Eu me converti aos 41 anos. Eu não tinha religião, isso eu dou um testemunho naquele livro chamado A Filha da Fé, também pelas edições Loyola. E eu tive realmente uma oportunidade de, num grupo de oração, ter uma experiência mística com Nossa Senhora, e isso mudou a minha vida e mudou a vida da minha família toda. Então, que beleza! Então, hoje, com muito orgulho, eu digo que eu sou católica apostólica romana.
Ela é esposa de Dr. Roque Marcos Savioli, que é o meu cardiologista, já há alguns anos. Minha pergunta é esta: e o seu marido também é católico? Interessante, né? Como a Bíblia mesmo diz, a mulher acaba dando o tom da casa, né? O Roque estava afastado da religião dele quando nós nos casamos. E eu, como não tinha religião, porque meu pai era judeu e a minha mãe uma católica não praticante, então eu era aquela curiosa, né? Em tudo que falava eu ia, mas nada me satisfazia, nada me preenchia. Até o dia que nesse grupo de oração eu tive esse momento importante com Nossa Senhora, e eu lembro que eu cheguei em casa tão brava com o Roque, porque eu dizia para ele: escuta, uma religião tão linda de berço que você tem, porque você é católico, né, de nascimento, que a gente fica procurando tanta coisa por aí? E realmente nós descobrimos juntos uma religião que é maravilhosa. Realmente eu fico encantada quanto mais eu estudo, porque a gente não ama quem não conhece. Então, quanto mais eu conheço Jesus, mais eu amo a nossa religião. Que beleza! Tanto ela como o marido estão se aprofundando na nossa religião. Tanto é que quando eu converso com o marido dela, ele sempre me faz perguntas sobre isto, sobre aquilo. Graças a Deus, sei responder, né, aquilo que ele me pergunta. Mas vamos entrar agora no outro campo. A doutora Gisele lá, quando o Papa esteve aqui, em 2007... Foi, 2000, Nossa, até esqueço, Dom Antônio, foi isso. Ela que foi escolhida para ser a nutricionista, para preparar justamente a comida para o Papa. Meus parabéns por essa foi um trabalho delicadeza muito bonito que tiveram para com a senhora. Mas agora uma pergunta difícil. Quando eu entrevistei a senhora, há meses atrás, a senhora me falou uma coisa que me assustou. A senhora disse o seguinte: o leite faz mal, não se deve tomar leite. Eu fiquei meio assim, porque todo mundo toma leite, café com leite pela manhã. Agora explique mais uma vez para o povo brasileiro, que são 110 milhões os telespectadores de norte a sul do país. Explique sobre o leite de vaca, o leite de cabra, explique um pouco isso, de ovelha. Olha, Deus nos fez perfeitos, concorda? O corpo humano é uma obra-prima. Quando a gente estuda, eu fico cada dia mais encantada. E o que me deixa mais encantada é notar que quando você retira alimentos que para aquela pessoa são potencialmente ruins, como o corpo se conserta. É comum a pessoa depois dizer: ah, doutor, eu fui perguntar uma coisa, fui ver uma coisa e depois também fiquei boa naquilo outro. O organismo se coordena. Então, o corpo é perfeito. Eu devolvo a pergunta para os nossos telespectadores. Qual é o único mamífero? Nós somos mamíferos, né? Qual é o único mamífero que continua mamando depois de ter dente? O homem. Na natureza não tem nenhum outro animal que continue mamando. Então, o que primeira coisa a gente vê? Que a gente tem um tempo, tanto é que São Paulo diz, né? Não tem aquela carta que ele diz: ah, enquanto vocês eram criança, eu dava comidinha de criança para vocês, agora que vocês estão maiores, vocês precisam ter comida de adulto. Comida de adulto é mastigação. Então, o que acontece? Deus nos fez com enzimas digestivas. O que são as enzimas digestivas? Eu costumo dizer que quando a gente come, Dom Antônio, é como se a gente comesse um grande colar de pérolas. E as enzimas digestivas são como que tesourinhas que cortam esse colar, porque quando o corpo tem que absorver, ele só consegue absorver o nutriente, que, digamos assim, é a pérola. Então, o que acontece? A tesourinha para cortar os alimentos, ela é muito específica. Então, a criança, o bebê, nós humanos, temos todas as tesourinhas para cortar a proteína do leite da nossa mãe, o leite materno. Quem tem todas as tesourinhas para cortar o leite da mãe dele é o bezerro da vaca, o cabritinho da cabra. Então, o que acontece? Quando nós colocamos proteínas
que não são reconhecidas pelas nossas enzimas digestivas, a gente tem uma dificuldade nesse corte, vamos dizer, e aí você acaba tendo macromoléculas proteicas não digeridas que vão para o seu intestino e não era para estar lá. E aí a gente começa a ter uma série de problemas dependendo da individualidade bioquímica de cada um. Então, é como se eu tivesse, mecanicamente falando, um objeto que não era para estar naquele local e desorganiza tudo, desorganiza a parede intestinal, causando inflamação, desorganiza as nossas bactérias intestinais. Nós temos do nosso peso 1,5 kg a 2 kg de bactérias intestinais e delas depende a nossa saúde ou a nossa doença. Lá, as bactérias do bem, elas querem comer o quê? As fibras de celulose, dos vegetais, das folhas. Aí aparece uma proteína não digerida, quem vai comer? A bactéria do mal, a patógena. E começa todo um desequilíbrio e aí começa uma encrenca, dependendo de cada pessoa. Tem gente que vai tomar leite a vida toda e vai dizer assim, eu nunca tive problema. Quando a gente faz a anamnese depois, a gente percebe uma rinite que nunca acaba, criança com problema respiratório, ouvido que coça, olho que coça, quer dizer, uma série de problemas, porque hoje, infelizmente, Dom Antônio, o médico, de uma maneira geral, ele olha para o paciente de uma forma compartimentada. Então, a pessoa é um estômago, é um intestino, certo? Na nutrição funcional, não. A gente olha para o paciente, vê um todo e, mais importante, tudo que ele está sentindo, a gente procura saber onde começou. A brincadeira que eu faço. Quando o paciente chega, é como se ele tivesse sentado, essa coisa é engraçada, em cima de 2 taxinhas. Sabe aquelas taxinhas? Sei. Sentado em 2 taxinhas. Ele chega com dor e inflamado. Adianta dar anti-inflamatório? Adianta dar analgésico? Tem que tirar as taxinhas. É isso que na nutrição funcional nós procuramos saber onde é que foi que começou todo o problema, tirar o problema e voltar ao corpo humano com aquilo que Deus colocou na natureza para a gente. Nós não estamos mais comendo comida, Dom Antônio, está todo mundo trocando refeição por lanche. Se você vê o que uma pessoa come o dia inteiro, quando muito, ela come uma folhinha de alface, uma rodela de tomate, acha que comeu salada e aquilo veio na guarnição da carne. Entende? Então, as pessoas não estão mais se alimentando. Então, é isso que está fazendo que nós estejamos cada dia mais doentes e cada dia mais intolerantes a determinados excessos, como excesso de laticínios, excesso do famoso glúten. A soja é outra encrenca para ser digerida. Lembrando que o oriental come soja como? Coagulada ou fermentada. Então, respeite a tradição do alimento, porque ele coagulado ou fermentado, ele já vem, digamos assim, com aquele colarzão parcialmente partido. Então, é isso o que acontece. Doutora Gisele, então a senhora, quando vai tomar café pela manhã, a senhora não coloca nem uma gotinha de leite? Não. Só café? Só café ou com chá. adoçante ou com açúcar? Bom, se você ficar 14 dias tomando o seu café sem nada, as suas papilas gustativas modificam o paladar. Então, eu vou aproveitar e lançar esse desafio por esse Brasil afora. Então, se você tomar 14 dias seu café sem nada, no 15º eu desafio de colocar de novo adoçante ou açúcar. Lá em casa nós tomamos café puro, sem nada. O marido também? Dr. Roque também. Muito bem. E não entra leite lá em casa há anos, Outra coisa, não tomando leite não vai prejudicar o problema de cálcio? Dom Antônio, a vaca, teoricamente, ela tem bastante cálcio, né? Porque ela põe aquele cálcio no leite. É. Ela não mama. De onde vem o cálcio da vaca? Não sei. Da grama, do pasto. Folha verde escura, ela é rica em cálcio e magnésio. Porque não basta apenas você colocar o cálcio no seu organismo. Você Então precisa pôr aquele cálcio. Comer bastante?
Sim, por exemplo, aquele suco de folhas verdes de manhã, que nem pega uma centrífuga, coloca a maçã com folha de couve enroladinha e fica aquele suco verde lindo, aquilo é maravilhoso. Vários médicos antigamente usavam esse tipo de suco para, inclusive, curar úlceras gástricas. Repita outra vez que a senhora acabou de falar para todo o Brasil. Ó, pela manhã, pega a maçã, parte... Pega aquelas folhas de couve cruas, higieniza direitinho, enrola como se fosse um cobertorzinho, coloca na centrífuga e vai sair um caldo verde maravilhoso. Ele é riquíssimo em magnésio, porque, Dom Antônio, para o cálcio entrar dentro do osso, eu preciso de magnésio e mais 24 nutrientes, tudo em equilíbrio. Tá? Então, é importante você estar comendo vários alimentos. Então, é esse equilíbrio na nossa alimentação que vai trazer o quê? Saúde para nós. Gisela, diga uma coisa. Uma pergunta que eu lhe faço agora. A senhora que é nutricionista, que tem recebido tanta gente obesa, a senhora já recebeu uma pessoa obesa com mais de 100 quilos? Bom, antigamente eu tinha uma balança de 150 quilos no consultório. E agora? Agora eu tive que aumentar para uma de 200. Não me diga. Infelizmente, é hoje, assim, comum pacientes acima de 150 quilos. 150 quilos? Quase chegando a 200. Uma experiência de 150, depois de um tratamento com a senhora, essa pessoa ficou com quanto? Aí que tá, Dom Antônio. Primeira coisa, a experiência que eu tenho é com 180 quilos, tá? Paciente com 180 quilos. No início, quando a gente tira os alimentos que são pró-inflamatórios, esse paciente é um paciente extremamente inflamado. Então, a gente precisa fazer o quê? Precisa fazer todo um acompanhamento de mudar a alimentação, isso é indiscutível, mas fazer com que ele seja desinflamado. Tá? Então, é uma coisa lenta, não dá para ser rápido, mas a gente tem resultados fabulosos mais ainda. O que o senhor acha de um paciente que chega e depois diz assim, eu não conseguia tocar violão, agora eu estou tocando violão, estou brincando com meu filho. É um resgate de vida, de qualidade de vida, entende? Então, é mudança de hábitos, aos poucos, e comer comida, gente. Comer comida, como está o mais próximo possível da natureza. Que entrevista maravilhosa com a doutora Gisela. Eu gostaria, se pudesse, de ficar com ela mais meia hora, mais uma hora, porque ela está muito por dentro desse assunto que é do seu campo. Eu tenho certeza que quem nos observou, quem assistiu esse programa, deve estar contente e feliz, dizendo, Dom Antônio, traga sempre dessas pessoas que estão nos ensinando tanta coisa linda e assim por diante. Eu agradeço muito, em nome de Rede Vida, a doutora Gisele, cumprimente também seu esposo, doutor Roque, e devo lhe dizer o seguinte, como final, dê mais uma vez o seu telefone. Está na tela o telefone dela? Sim, eu acredito que esteja no GC. Está? Deve estar, sim. Mas, enfim, eu estou à disposição, tá aí o telefone agora. Como eu sempre digo, pode mandar e-mail para dúvidas, né? Eu respondo, eu gosto bastante porque, inclusive, eu faço trabalho voluntário dentro dessa área de nutrição, com o programa de rádio e de TV, porque a nossa obrigação difundir informação de saúde é nosso papel, né? A gente cuida da obra-prima de Deus, que é o corpo humano. Muito obrigado, doutora Gisele, em nome de Rede Vida. Obrigada e mais uma vez eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui com o senhor e aqui na casa.